Boa noite. Durante a evolução, os seres vivos enfrentaram diversos tipos de infecções causadas por diferentes parasitas, tais como vírus, fungos, bactérias. Em 2019 não foi diferente. Estudos indicaram o surgimento de um novo coronavírus, nomeado como SARS-CoV-2, que afetou intensamente o mundo, resultando em uma grave pandemia. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia devido à identificação de uma nova patologia denominada Coronavirus Disease 2019. No Brasil, as mortes crescem e já passam a margem do limite. Foram mais de 100 mil mortos em agosto e os números não param. Passado um ano, em março de 2021, o Brasil registra recorde de quase 100 mil novos casos em um dia. Para entendermos melhor sobre o assunto, hoje teremos 3 convidados especialistas na área. Então, agora vamos escutar o que a doutora Sabrina tem a dizer sobre este vírus que vem causando tantas mortes ao redor do mundo. Boa noite, Sabrina! Conte-nos um pouco mais sobre esse vírus que tem afetado bastante a vida da população. Boa noite, Ayumi! Então, as informações gerais sobre o SARS-CoV-2 são de que o vírus apresenta uma transmissão efetiva, principalmente por vias respiratórias, e possui uma ágil replicação de seu material genético. Esse vírus é constituído de material genético do tipo RNA fita simples positiva, uma macromolécula caracterizada por possuir um processo de replicação veloz e, consequentemente, o agente viral tem um elevado número de mutações, que tendem a crescer exponencialmente conforme se espalha de hospedeiro para hospedeiro. Por causa da sua vasta infectividade, é necessária análise do mecanismo de entrada desse vírus nas células e os métodos possíveis para seu combate. Sobre o mecanismo de entrada, sabemos até então que o vírus SARS-CoV-2 trata-se de um vírus envelopado com vasta quantidade de espículas na sua superfície, também chamadas de proteína spike. Essa proteína, quando entra em contato com a membrana da célula-alvo, é reconhecida pela enzima conversora de angiotensina 2 e é ativada pela protease transmembrana 2, assim tendo total acesso à célula hospedeira. Obrigada e boa noite! Muito obrigada, Sabrina! É muito importante a gente saber um pouquinho desses mecanismos de entrada e, aproveitando esse tópico, chamaremos a especialista Raquel para explicar um pouco como o nosso corpo responde a essa invasão. Boa noite, Raquel! Poderia nos dizer um pouquinho sobre o que acontece com o nosso corpo quando contaminado por algum patógeno, como o SARS-CoV-2? Boa noite a todos. Bom, a imunologia é a área da biologia que estuda todos os aspectos do sistema imune de um organismo, ou seja, ele estuda o sistema responsável pela defesa do organismo contra patógenos e moléculas invasoras, com o intuito de assegurar a homeostasia, ou seja, o equilíbrio do indivíduo. Dentro dessa área do sistema imune existem 2 importantes componentes, que são os antígenos e os anticorpos. Os antígenos podem ser definidos como qualquer molécula que seja reconhecida como invasora por esse sistema. Já os anticorpos, também conhecidos como imunoglobulinas, são capazes de reconhecer esses antígenos e se combinar a eles, desencadeando uma resposta imunológica, que é o nosso corpo reagindo à eliminação de patógenos, o qual é dividido em 2 tipos, inata e adaptativa. A resposta inata atua na primeira linha de defesa de modo a controlar a proliferação do agente infeccioso, não sendo específica para nenhum patógeno, enquanto a resposta adaptativa demanda de um tempo maior para que sua instalação, na qual confere uma memória imune contra a reinfecção do mesmo agente. Na COVID-19, verifica-se o acúmulo de células do sistema imune nos tecidos pulmonares, principalmente de macrófagos e monócitos, que são responsáveis pela liberação de citocinas chamadas IFN1 e pró-inflamatórias. E a liberação dessas citocinas acaba desencadeando uma resposta antiviral e estimula a ação da imunidade adaptativa, a qual será mediada pela ação dos anticorpos. E essa ativação da resposta imunológica é essencial no combate contra o vírus, mas é necessário manter um equilíbrio para obter sucesso na eliminação do patógeno. No entanto, estudos verificaram que casos graves da COVID-19, a presença de altas concentrações de citocinas capazes de atrair neutrófilos e monócitos aos tecidos pulmonares, que é ocasionada a lesão pulmonar. Basicamente, a COVID-19 é semelhante a uma gripe comum, mas a diferença é o processo inflamatório exacerbado produzido, o qual ocasiona, em alguns casos, a falta de ar e a necessidade de ventilação mecânica. Obrigada pelas informações, Raquel.
Bom, vamos escutar agora a especialista Beatriz e o que ela tem a dizer a respeito do combate ao Covid-19. Beatriz, conte-nos um pouco mais sobre esse método de combate e esses cuidados que a gente tem que ter em relação a esse vírus. Boa noite, Ayumi, boa noite a todos. Bom, a gente sabe que a vacinação é um processo importantíssimo para combater o avanço da pandemia do Covid-19, né? Por que a gente está batendo tanto na tecla da vacina, Ayumi? Porque a partir da vacinação a gente vai conseguir atingir a imunidade de grupo. O que é a imunidade de grupo? A imunidade de grupo ela consiste principalmente em vacinar a maior parte da população, para que aquelas pessoas que não podem ser vacinadas, elas estejam protegidas também. Como, por exemplo, a gente tem as pessoas imunocomprometidas, tá? É importante eu dizer para vocês também que enquanto a gente não tem muita certeza da eficácia das vacinas, é importante que a gente continue seguindo os protocolos de segurança. Então, se precisar sair de casa, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, a higienização constante das mãos, tá? E mais importante, o distanciamento social nesse momento, tá, Ayumi? Preciso dizer para vocês também que a qualquer surgimento de sintomas, procure um médico, procure por fazer um teste, algum teste de Covid-19, tá? Esses testes, eles têm vários tipos, podendo ser os testes sorológicos e os testes do tipo RT-PCR. Bom, gente, os testes sorológicos, eles são recomendados para pessoas que têm de 7 a 12 dias de sintomas consecutivos. Esses testes, eles podem variar em alguns tipos e eles são realizados em sua maioria na farmácia, tá? Esses testes, eles podem ter as técnicas de ELISA, quimioluminescência e imunocromatografia, tá, gente? Os testes sorológicos, eles dão principalmente a importância para identificar as imunoglobulinas M e imunoglobulina G. A presença da imunoglobulina M, ela indica uma resposta recém-adquirida ao vírus, ou seja, o vírus está no seu corpo, mas você ainda não tem imunidade a ele. Já a presença da imunoglobulina G, ela indica a presença de uma memória imunológica ao vírus, ou seja, o seu corpo conseguiu combater aquele vírus e agora ele tem uma resposta. Bom, os testes do tipo RT-PCR, eles são geralmente realizados nos hospitais, tá, Ayumi? Eles identificam, ao contrário do teste sorológico, a presença do antígeno a esse vírus no momento da coleta. E esse teste ele é mais específico, ele deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de sintomas. Se fizer antes desse tempo, ele não vai ter uma eficácia boa. Se fizer depois dos 5 dias, também não vai ter uma eficácia tão boa, tá, Ayumi? Agradeço, agora volto para você. Muito obrigada, Beatriz. A situação realmente está complicada e a ciência está trabalhando para melhorar a saúde pública do país. Este jornal teve como tema o trabalho Imunologia, Respostas a Agentes Virais, proposto pela Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino, no curso de Ciências Biológicas. Todas as referências estão disponibilizadas no link da descrição deste vídeo e, para finalizar, agradecemos a presença e a atenção em nome de toda a equipe orientada pelo professor José Davi. Boa noite e até logo! As pesquisas sobre o assunto ainda estão em andamento e as informações podem sofrer alterações com o desenvolvimento de novos estudos.